Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar dando uma dica que poucas pessoas sabem que é possível fazer isso. Que é justamente cozinhar ovos no vapor. E outra vantagem é cozinhar ovos no vapor utilizando a panela de arroz elétrica. Então ao mesmo tempo que você prepara o seu arroz, você consegue cozinhar os ovos. É que geralmente essa panela, quando vendem ela, eles divulgam ela como o seguinte adicional. Que ao mesmo tempo que você consegue preparar o seu arroz, você consegue preparar os legumes cozidos no vapor. Só que justamente o que poucas pessoas sabem é que dá para cozinhar ovos também no vapor. Então, por exemplo, essa daqui é a panela de 10 xícaras, é grande. Então, ovos grandes dá para você cozinhar mais ou menos uns 12 ou 13. Lembrando que ovo é uma excelente fonte de proteína. Então, quem faz musculação, quem está fazendo dieta, quem espera ganhar massa magra, esse é um aliado excelente que deve ter na dieta. Eu mesmo, por ser praticante de atividade física, eu corro e tal, eu preciso estar consumindo. Esse é um alimento essencial na minha dieta. Então eu consumo entre 3 e 5 todos os dias. E a melhor forma de se obter todas as vantagens provindas da proteína do ovo, essas coisas, a melhor forma de preparo é o cozido. Ok? Tem outras formas de preparar mais saudáveis também, mas a número 1 é o ovo cozido. Então já fica a dica. Então aqui, como vocês podem ver, ó, no caso embaixo aqui, eu tô vou preparar o arroz. Então na panela de arroz elétrica, para preparar é simples. É a mesma medida de arroz e água convencional, que é uma parte de arroz para 2 partes de água. E aqui nessa bandejinha você coloca os ovos. A panela de pressão, a panela de arroz elétrico, para quem não sabe o funcionamento, é bem simples, ela só tem um botão. Você coloca ali quando você vai preparar o seu arroz, aciona esse botão, ela automaticamente cozinha o arroz e depois desliga sozinho. O funcionamento dela é assim, de uma forma bem básica. Enquanto tem água no seu arroz, a panela está aquecendo essa água. Só que enquanto tem água, a temperatura da panela não passa de 100 graus. A partir do momento que essa água evapora totalmente, a panela ela começa a elevar a sua temperatura acima de 100 graus. Então ela tem um dispositivo de mola que na hora que passa de 100 graus, essa mola não consegue segurar e destrava. Ou seja, ela desliga a panela sozinha. Não tem mágica. Esse é o sistema. Então aqui no caso também, bastante atenção na seguinte questão. Para que se cozinhe os ovos no vapor, na panela de arroz elétrica, a panela ela precisa ficar ligada por pelo menos 20 minutos. Por que eu estou falando por pelo menos 20 minutos? O que acontece é o seguinte, o tempo que a panela fica ligada é em função da quantidade de arroz que você prepara. Se você for preparar uma quantidade muito pequena de arroz, a panela ela vai desligar num tempo muito curto. Por exemplo, ela pode desligar com 10, 12 minutos, dependendo da quantidade de arroz que você for preparar. Eu sempre, quando preparo arroz, eu preparo 500 gramas de arroz. E daí 500 gramas de arroz, você vai colocar mais ou menos 1 litro e 200 de água. 1 litro e 200 ml de água. E o tempo de preparo que a minha panela fica ligado é 23 minutos. E isso é o suficiente para cozinhar perfeitamente. Então só se atente a esse fato. De não deixar ela cozinhar, preparar uma quantidade muito pequena quando você for cozinhar os ovos. Assim que estiver pronto, eu continuo para finalizar esse vídeo para vocês verem que fica perfeitamente cozido. Então os ovos já estão prontos, assim como o arroz, né, que no caso vou estar pegando um aqui para vocês verem. Lembrando que nessa hora vai estar um pouquinho quente.
Ó, o ovo ele está perfeitamente cozido. Então só se atente ao seguinte fato, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Se você for preparar uma quantidade muito pequena de arroz, a panela ela não vai ficar ligada tempo suficiente para cozinhar os ovos no vapor. Então prepare uma quantidade de arroz que faça com que a panela fique ligada por pelo menos uns 20 minutos. E depois, ainda, se você quiser, você deixa ela um pouquinho em repouso fechado antes de abrir ela. Porque se não tiver cozinhado ainda, os ovos, ele continua cozinhando lentamente. Mas ficou uns 20 minutos já é o suficiente. Então a dica era essa daí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou?